Boa noite, eu sou Marília Araújo, biomédica, docente da ETR, e esta aula é para a disciplina de Práticas 2, onde realizamos técnicas. E essa aula e as outras que vêm em seguida serão para uma revisão, tanto para a gente relembrar a metodologia, tipos de amostras, como para a gente entender o valor clínico que esses exames têm no diagnóstico dos pacientes. Dentre os exames que realizamos, temos várias áreas de atuação das análises clínicas. Vimos hematologia, imunologia, uranálises, parasitologia, microbiologia e iremos ver bioquímica. Então, dentro dos exames da hematologia, realizamos o hemograma manual, porém ele poderia ser automatizado, ele pode ser automatizado. Fizemos a contagem de reticulócitos, o coagulograma e a hemocultura vamos realizar dentro da microbiologia. O hemograma ele é uma análise quantitativa e qualitativa das células e, consequentemente, da função delas no nosso organismo. Dentro do hemograma, eu vou quantificar essas células e vou ver como está a qualidade dessas células, como é que elas estão executando a função delas. A morfologia está correta, a maturação celular está correta, porque se uma célula ela não matura, ela não executa a função dela. É como se ela fosse uma célula jovem, uma célula bebê, e ela não sabe executar a função que é atribuída a ela. Então, tudo isso a gente avalia para entender como está o funcionamento dessas células. Dentro do hemograma, a gente vai avaliar a série vermelha, branca e plaquetária. A série vermelha eu tenho o eritrograma, a série branca o leucograma e a plaquetária o plaquetograma. A amostra é de sangue total, ou seja, eu tenho que usar anticoagulante, e o anticoagulante de escolha para hematologia é o EDTA. E o porquê? Porque ele preserva as células sanguíneas por mais tempo e de forma mais eficaz. Eu poderia usar aí a heparina, o fluoreto, porém, eles não me dariam a mesma qualidade. Então, o preferencial para hematologia é o EDTA. Aqui eu tenho um hemograma, lembrando que os valores de referência podem ter uma pequena variação dependendo da região e do laboratório. Eu tenho também aí uma variação entre sexo, masculino e feminino, e entre a idade. Se a pessoa é uma criança, um jovem, se é um idoso, eu vou ter aí uma variação também nesses índices. No eritrograma, a gente vai avaliar as hemácias, vai avaliar a hemoglobina, que está dentro das hemácias. A hemoglobina, ela é uma metaloproteína composta por ferro, que é responsável pelo transporte de oxigênio das trocas gasosas. Tenho também aí uma pesquisa do hematócrito, os índices hematimétricos, o VCM, HCM e CHCM, que estão todos relacionados com a hemoglobina. E tem o RDW, que é uma variação entre as células vermelhas. No leucograma, eu tenho uma contagem total, onde eu vejo todos os leucócitos presentes nessa amostra e eu vou ter uma contagem diferencial, ou seja, eu vou diferenciar cada tipo de leucócito que eu estou visualizando nessa amostra. Então, por isso que a gente chama de contagem diferencial. E quando eu faço uma contagem geral,
eu vou ter a contagem global, porque eu não estou identificando qual leucócito é, só estou dizendo que existem aquela quantidade X de leucócitos. Eu tenho também, cada leucócito, lembrando que são as células de defesa do nosso corpo, cada leucócito tem uma função, né? Elas se ajudam entre si, mas cada um tem a sua especialidade. Temos também aí a série plaquetária, onde eu vou ter a quantificação das plaquetas e o volume médio plaquetário como um marcador de função das plaquetas. Daí, através dessas pesquisas, eu consigo ter uma noção de patologias, da origem delas, pode ser genética, pode não ser. Eu tenho algumas anemias, eu tenho uma avaliação de nutrição, né, da carência nutricional, de distúrbios de transporte de oxigênio, então, de distúrbios na imunidade, posso ter déficits de imunidade, posso visualizar também através do hemograma como está o comportamento do meu sistema imune frente a alguma infecção que esteja passando. Então, é uma avaliação de todas as séries de linhagem, todas as linhagens de células do nosso corpo. O eritrograma ele constitui o estudo da série vermelha, ou seja, hemácias, conhecidas também como eritrócitos, e ele é essencial para o estudo de alterações patológicas do sistema eritropoético, ou seja, da produção e maturação de células vermelhas. Dentro do eritrograma, a gente vai ter a pesquisa, e o estudo da hemácia, hemoglobina, como a gente viu lá no hemograma, e dos índices hematimétricos, o VCM, que é o volume corpuscular médio, o volume que essa hemácia tem, o HCM, a hemoglobina presente dentro dessa hemácia, CHCM, a concentração de hemoglobina presente. No leucograma, eu vou ter a leucometria, ou seja, a metria, onde eu vou olhar o número de cada leucócito encontrado, tem o número total, que é o global, e tem a contagem diferencial, onde eu vou diferenciar esses leucócitos e avaliar se eles estão em quantidade normal ou se eles estão diminuídos ou aumentados e o que está causando alteração. A série plaquetária, eu vou avaliar o número de trombócitos, como também é conhecido as plaquetas. E vou ter uma ideia geral dessa amostra sobre a função dessas plaquetas. Então, eu vou conseguir avaliar o número e, consequentemente, se elas estão conseguindo desempenhar a função delas. Se eu tenho um aumento significativo do número de plaquetas, eu vou ter aí uma trombocitose, que vai favorecer a formação de trombos e de coágulos, pela agregação que essas plaquetas vão fazer. Se eu tenho uma diminuição do número de plaquetas de trombócitos, eu tenho uma trombocitopenia. Como eu não tenho, as plaquetas fazem parte da homeostase primária, a gente vai relembrar isso daqui a pouquinho no coagulograma. Então, são elas, quando a gente tem uma lesão, um extravasamento de sangue, são elas que chegam primeiro para tentar conter esse sangue. Então, se eu tenho uma queda no número dessas plaquetas, esse sangue pode não parar nessa hemorragia ou demorar para que seja estancado. Então, vai ter uma demora ou uma extinção da agregação plaquetária e, consequentemente, como uma homeostase faz parte da outra, então eu teria a agregação plaquetária, ativação da homeostase secundária, que seria com a rede de fibrina. Se eu não consigo, esse mecanismo da primeira, da agregação plaquetária, eu vou ter um déficit também aí na continuação dessas homeostases e, consequentemente, eu posso ter aí hemorragias. Para o hemograma, a gente tem que fazer todas essas medidas
que a gente fez e tenho que fazer a citologia através de um esfregaço sanguíneo feita a coloração. No caso, a gente utilizou a coloração do kit panótico. A gente poderia ter utilizado outros, porque a maioria utiliza o panótico, porque ele é eficaz, o custo-benefício é bom e ele é rápido e preciso. Então, eu tenho qualidade, confiabilidade, eu tenho um custo-benefício, um valor muito bom. E todas as outras colorações têm o mesmo princípio ativo dessa. Por exemplo, todas elas vão ter eosina e ácido de metilena, porém, não na mesma apresentação. Então, eu tenho ainda Leishman, eu tenho Ginsa, eu tenho White, mas são mais específicas para determinadas situações. Já o panótico a gente vai utilizar na rotina mesmo do hemograma. Como é que eu vou fazer essa coloração? Depois do esfregaço, né, da distensão de camada delgada, quando eu faço o esfregaço sanguíneo, eu vou esperar secar e vou dar início às colorações com álcool para a gente preparar essas células, com a eosina, que vai colorir os citoplasmas, e o ácido metileno, que vai ter uma afinidade maior pelos ácidos, colorindo aí nossos núcleos. Essa coloração é muito importante, esse esfregaço é muito importante, porque é a partir dele que eu vou analisar citologicamente essas células e os fragmentos de células, como são conhecidas as plaquetas. Então, eu consigo visualizar, através da microscopia, todas essas células que eu estou estudando e quantificando. Então, se eu tenho um esfregaço de boa qualidade, vai me ajudar muito a ver os núcleos, grânulos. Se eu não tenho, eu vou ter um pouco de dificuldade e eu não vou conseguir visualizar de forma segura. A qualidade dessa coloração não depende só da confecção desse esfregaço, depende também da qualidade desse corante. Se ele está em uso há muito tempo, se ele está em prazo e condições para ser utilizado. Então, tudo isso vai interferir. Os mergulhos que a gente tem que dar, porque a gente faz essa coloração através de mergulhos. Então, a gente tem que ter essa metodologia também para que saia uma coloração boa, né? Uma coloração que favoreça a análise. Essa lâmina, ela deve ter um começo, meio e fim. Então, quando eu coloco a gota de sangue para começar essa distensão, no início, próximo ali a essa gota, eu vou ter uma concentração maior de células. Então, uma pode ficar em cima da outra, sobrepostas, o que não me daria condições de olhar citologicamente cada célula dessa. Então, a parte do meio dessa distensão, eu já tenho condições aí de ver e de quantificar, de analisar essas células de forma correta. E eu tenho a cauda, que a gente não usa para análise, que é o finzinho desse esfregaço. Fizemos a pesquisa também de reticulócitos. Os reticulócitos são eritrócitos que maturaram, porém não completaram esse ciclo de maturação perfeitamente e acabaram ficando com resquícios aí de núcleo. A hemácia é uma célula que ela nasce nucleada e quando ela matura, ela perde esse núcleo e ganha a capacidade, através da hemoglobina, de transportar o oxigênio e fazer as trocas gasosas do nosso corpo. A gente faz essa pesquisa de reticulócitos usando a coloração de ácido de cresil. O ácido de cresil vai justamente expressar para a gente de melhor forma esses restos de ácido de RNA especialmente, que ficou após a maturação incompleta dessas células. Então, quando eu vejo o RNA colorido,
eu estou vendo que esse núcleo não foi totalmente perdido, porque ficaram ainda resquícios de ácido nucleico desse núcleo. Então, essa célula não é uma célula madura completamente. Esse exame de reticulócito é muito importante para a gente avaliar a capacidade medular, a capacidade que essa medula tem de produzir novas células eficazes, tanto para repor as que foram perdidas, né, pelo tempo de vida útil delas, como por algum processo traumático, como por alguma perca de sangue, por algum tipo de anemia. Então, como é que minha medula está repondo, como é que está a qualidade dessa medula de repor essas hemácias. A amostra para fazer pesquisa de reticulócitos a gente faz com sangue total, coletado com EDTA, ou citrato de sódio, porém tem que estar isento, livre de hemólise, então tem que estar com as hemácias íntegras, para que a gente tenha um valor real, né, desses reticulócitos. A gente fez também o coagulograma, que é um exame que a gente avalia as homeostases. O que são as homeostases? São os processos que o corpo da gente executa para manter o equilíbrio, para que esse sangue fique fluido dentro das nossas veias. Então, é o equilíbrio entre a hemorragia e a trombose. Então, é o equilíbrio entre as homeostases do nosso corpo. Eu tenho a homeostase primária, secundária e terciária, onde elas são uma consequência da outra. Então, quando uma termina, a outra já está em ativa. Elas funcionam em conjunto. Porém, a gente divide para saber onde cada evento inicia e termina, para que a gente consiga entender melhor. No coagulograma, eu vou avaliar a homeostase primária e a homeostase secundária, porque a homeostase terciária vamos dizer, a limpeza desse trombo que foi feito para conter esse sangue. Então, é uma limpeza. A homeostase terciária, ela vem onde a gente vai ter quebra das pontes, né? Quebra das redes de fibrina, e eu vou ter uma dissolução desse trombo. Então, a homeostase primária e secundária eu consigo avaliar através desses exames que fazem parte do coagulograma. O coagulograma pode ser pedido como um todo, com todos os exames que compõem, ou pode ser pedido à parte, só os exames de maior interesse para o solicitante. A homeostase primária, o maior evento dela é a agregação plaquetária. Então, quando eu tenho uma lesão, eu vou ter aquele recrutamento daquelas plaquetas que vão se agrupar, fazer uma quimiotaxia para as outras plaquetas, se agrupando todas e alertando os fatores de coagulação para que sejam feitas a rede de fibrina e que os fatores de coagulação cheguem ali para ajudar essas plaquetas. Porque a homeostase primária ela não tem a capacidade de manter esse tampão plaquetário por muito tempo. Então, ele precisa de um auxílio, de uma força a mais para ajudar essas plaquetas. E isso vem da homeostase secundária, onde eu tenho aí a atuação dos fatores de coagulação, formação de rede de fibrina e, por fim, formação do trombo para conter essa hemorragia. Então, quais são os exames dentro do hemograma que vão avaliar cada tipo de homeostase? A homeostase primária, eu vou ter o TS, o tempo de sangramento, a prova do laço. O TS a gente pode fazer na polpa digital do dedo ou no lobo da orelha. A prova do laço é aquela que a gente garroteia o braço e espera a formação de petequias, né, pelo extravasamento de sangue dos capilares, muito pedida também para dengue hemorrágica, suspeita de dengue hemorrágica. Eu tenho também a contagem de plaquetas e tenho a agregação plaquetária. Já na homeostase secundária, eu vou ter o TP, que é o tempo de protrombina, e o TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativada.
A amostra para essa pesquisa é a amostra com citrato, então eu vou coletar com anticoagulante citrato. Tenho também o TC, que é o tempo de coagulação, que faz parte da homeostase secundária. Se é tempo de coagulação, eu quero ver em quanto tempo esse sangue coagula. Então, eu não vou fazer essa coleta com anticoagulantes, e sim uma amostra em tubo seco, né? Sem nenhum anticoagulante, para que ela venha a coagular e que eu possa analisar esse tempo. O nosso próximo segmento agora é a imunologia. Tudo dentro da imunologia a gente está pesquisando os imunos complexos, ou seja, quando eu tenho encontro de antígeno e anticorpo, eu tenho a formação de um imuno complexo. Então, a gente vai pesquisar tanto antígenos como anticorpo, tanto de fase aguda como de fase tardia, assim também como a gente pode avaliar as imunoglobulinas específicas para cada região do nosso corpo, para cada tipo de lesão. Então, tudo dentro da imunologia eu tenho formação ou não de imunocomplexos. Dentro da imunologia, vimos também a imunohematologia, que é uma área afim entre a imunologia e a hematologia. Dentro da imunohematologia, a gente tem as tipagens sanguíneas ABO e RH, são os dois sistemas que mais são corriqueiros na população de todo mundo. Existem vários outros sistemas, porém são muito raros, e o que está presente na grande parte da população é o sistema ABO e o RH. Então, eu tenho também fizemos também a pesquisa do DEFRACO, que a gente realiza toda vez que um RH dá negativo. Então, o RH ele é positivo quando a gente tem o antígeno D e ele é negativo quando a gente não tem na superfície da hemácia. Quando ele dá negativo, a gente tem que avaliar se realmente esse paciente é negativo ou se esse paciente tem o antígeno D, porém em pouca quantidade, e ele não conseguiu ser expresso. Como ele é IgG, ele precisa às vezes de condições mais satisfatórias para se expressar, como está presente no banho-maria a 37 graus Celsius. A gente pode estimular ele. Então, se ele tiver um antígeno D, porém em pouca quantidade, a gente consegue estimular para que ele apareça através da pesquisa de DEFRACO. Então, quando tem um RH negativo, a gente tem que definir se essa pessoa é positiva, porém com pouco antígeno D, ou se ela é realmente negativa. Realizamos também os testes de aglutinação em partículas de látex. Quais são os testes de látex? Látex é o princípio desse teste. Eu tenho látex, é um plástico, popularmente falando, e eu tenho microesferas impregnadas com antígenos ou com substâncias que façam a mesma função desses antígenos para ativar anticorpos de memória no nosso corpo, e assim eu consegui a formação do encontro do antígeno e anticorpo, formando esse imunocomplexo. Quais são os testes de látex, né, que usam o mesmo princípio do látex? Eu tenho a PCR, a proteína C reativa, não confundir com reação em cadeia da polimerase, que é um teste genético. Eu tenho a PCR, que é para uma proteína de inflamação, que eu consigo ter em processos inflamatórios. Tem o fator reumatoide, tenho também o ASO, todos esses são testes de aglutinação direta. Eu tenho também outro teste que não é de látex, que é o VDRL, que é um teste de aglutinação também, porém por floculação. Esse teste ele é para triagem de sífilis. Por que triagem? Porque ele não é específico, não é 100%, vamos dizer assim. 100% seriam os testes treponêmicos precisos, como o ELISA, o Western blot, o FT-ABS, que é no caso a imunofluorescência.
Então, a gente faria o teste VDRL como uma triagem para definir sim ou não e poderia confirmar através dos testes treponêmicos mais precisos. Realizamos também testes imunocromatográficos, como o beta-HCG, e alguns testes rápidos, como hepatite, HIV, dengue. Tem o mesmo princípio. Para o ABO, qual é a necessidade de pesquisa? O sistema ABO e RH são os dois sistemas que mais causam processos entre as transfusões, mais causam sensibilizações, né, pela diferença desses sistemas. Então, a gente tem que analisar e definir o tipo sanguíneo, o fator RH de cada pessoa. A gente pode ter também sensibilizações através de transfusões com outros tipos sanguíneos, porque aí a gente está gerando anticorpos. E tem também através de gestações, onde o bebê tem o sangue com fator RH principalmente diferente do fator da mãe. Então, a gente pode ter uma reação aí de sensibilização, ou seja, já entrou em contato e produziu anticorpos. Então, a próxima vez será mais intensa essa resposta, porque a gente já vai ter uma resposta adquirida através do sistema imune. Como a gente faz essas pesquisas? A gente faz com antissoros, anti-A, anti-B e anti-D. Existe também o AB, porém não é obrigatório usar quando a gente utiliza soros monoclonais, porque eles só vão reagir especificamente, então não vamos ter reação cruzada. A amostra, a gente utiliza sangue total, colhido preferencialmente com EDTA. A confiabilidade desse teste. Podemos fazer duas metodologias. Esse teste pode ser feito em lâmina e pode ser feito em tubo. Mais seguro é em tubo porque a gente consegue fazer lavagens com NaCl e reduzir a possibilidade de interferências na superfície dessa hemácia que impeça a formação de imunocomplexo. E em lâmina a gente não consegue, só se a gente fizer uma metodologia adaptada, como fazer um concentrado de hemácia a 5% e utilizar em lâminas, que aí eu teria o NaCl fazendo esse efeito aí de lavagem. Qual é o conceito? O conceito para o sistema ABO-RH é de aglutinação, como em todo imunocomplexo. Toda a imunologia, eu tenho formação de imunocomplexo, ou seja, encontro de antígeno e anticorpo. Já na coagulação, muita gente confunde essa reação de aglutinação com coagulação. Porém, na aglutinação, é claro, eu tenho formação de imunocomplexo, encontro, ligação entre antígeno e anticorpo. Já na coagulação, eu tenho todo aquele processo lá de ativação plaquetária, formação de rede de fibrina e de fatores de coagulação. Então, são totalmente diferentes. Na superfície das hemácias, nós temos aglutinogênios que funcionam como antígenos do tipo A, B ou AB, e eu posso não ter nenhum desses, que eu seria então tipo O. E eu tenho as aglutininas no soro, que são os anticorpos, anti-A e anti-B. Os tipos sanguíneos, então, seria AB, AB e O. E o fator RH, ou eu tenho, ou eu não tenho. Então, eu tenho aglutinogênios, né, que funcionam como antígenos do tipo D. Se eu tiver, eu sou positivo, ou eu não tenho, sendo RH negativo. O fator RH é importante justamente para definir se esse indivíduo possui ou não o antígeno D, ou se ele possui em pouca quantidade, sendo assim classificado como D fraco. A gente usa o reativo como reagente, o anti-RH ou também conhecido como anti-D. A pesquisa de D fraco é justamente para a gente definir esse fator RH. Quando um fator RH dá negativo, essa pessoa pode realmente ser RH negativo, não possuir o D,
ou ele pode possuir em pequena quantidade, ter algumas interferências impedindo essa reação de imunocomplexo de acontecer e a gente visualizar essa positividade. Então, se a pessoa tem, mesmo que em pouca quantidade, o antígeno D, ela é RH positivo. Mas ele pode não estar tendo condições de se expressar e dar um falso negativo. Então, D fraco é para a gente definir essa situação. Os testes de aglutinação. Vamos ver agora os testes de aglutinação de partículas em látex. Temos aí o PCR, que é a proteína C reativa, para a identificação de proteína inflamatória. Então, em processos inflamatórios de fase aguda, eu terei a produção dessa proteína de fase inflamatória. O método de determinação é a aglutinação em partículas de látex. Elas são tratadas para evitar reações cruzadas e são visíveis tanto a olho nu como a microscopia. A gente diz que ela dá positiva quando dá um valor acima de 6 mg e negativo quando dá um valor abaixo de 6 mg. Então, se reagiu, é um valor acima de 6 mg. A proteína C reativa ela é um indicador assim do processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele pode ter uma origem infecciosa, ou seja, ser de uma pneumonia, de uma tuberculose, pode ser também autoimune, como assim, uma inflamação pela artrite, ou pode vir de uma lesão, pode vir de um infarto. Toda vez que eu lesionar e causar uma inflamação em tecido, eu vou ter presença da proteína C reativa. Então, ela me diz que a inflamação existe, porém ela não me especifica aonde é essa inflamação. A amostra é a amostra de soro, ou seja, colhida em tubo seco, amarelo, vermelho ou branco. Fator reumatoide é uma pesquisa para definir a artrite reumatoide. Se essa pessoa tem o fator reumatoide de forma elevada, ela vai ter a artrite reumatoide. O ASO ou ASLO é uma pesquisa para identificação de streptolizina. Streptolizina é uma toxina que ela é produzida por um gênero de bactérias chamado Streptococcus, e quando ela produz essa toxina, o nosso corpo se defende com anticorpo anti-streptolizina. Por favor, corrijam, aí tá NTI streptolizina, é anti-streptolizina O, produzida pelos streptococcus. Ele é uma toxina hemolítica. Então, o asno está presente na febre reumática, a streptolizina na febre reumática, em faringites, glomerulonefrites, em várias condições de infecções causadas por streptococcus, a gente vai encontrar aí a formação do imunocomplexo do anticorpo contra a streptolizina, a toxina. A amostra de soro livre de hemólise, lipemia ou contaminação bacteriana ou microbiológica. O VDRL é um método de triagem, no diagnóstico da sífilis através de aglutinação por floculação. Essa daí a gente tem que fazer na placa de Klein, lembrando que as aglutinações em látex branquinhas, com reativo branquinho, a gente faz naquela placa imunológica de fundo escuro. Já o VDRL, obrigatoriamente a gente tem que ir para o microscópio para visualizar essa floculação ou não. Então, a gente usa aquela placa hematológica conhecida como placa de Klein, transparentezinha, que tem os pocinhos, muito utilizada também para fazer tipagem sanguínea. A amostra é de soro ou líquido cefalorraquidiano, límpido e isento de coágulos, hemólises ou lipemia. Por quê? Porque aí eu posso ter uma reação falso positiva se a amostra tiver com essas características. Realizamos também ensaios imunocromatográficos, realizamos o beta-HCG, e os testes rápidos.
nos cassetes, também conhecidos como saboneteiras. O beta-HCG, ele é produzido na placenta e inicialmente no começo da gestação pelo feto, ele induz a produção do beta-HCG. Então, ele é um marcador para a gestação, para a gravidez, já que é a placenta e o bebê que começa a induzir a sua produção. E por que essa indução? Porque através do beta-HCG eu tenho uma proteção contra as células da mãe que possam vir a atacar essas células do bebê. E eu tenho aí um fortalecimento dos vasos sanguíneos, eu tenho um fortalecimento de todo esse sistema reprodutivo para que essa gestação consiga continuar. E eu tenho também o beta-HCG em alguns tumores de células germinativas, elas têm a capacidade dessa produção. O HCG, ele tem duas porções, ele tem uma estrutura molecular, né, com a função, com a subunidade alfa e beta. Então, vamos dizer que ele tenha dois fragmentos aí, um alfa e um beta. E o beta está ligado em um marcador para gestação, justamente por ser produzido pela placenta, induzido pelo feto. Porém, a porção alfa, ela não é utilizada para esse fim diagnóstico, porque ela faz parte também dos hormônios, como LH, FSH, o TSH. Então, eu não teria uma precisão maior aí se pesquisasse a porção alfa. Nos tumores, quando eu tenho aí uma produção de beta-HCG, eu tenho também uma alteração na desidrogenase láctica, geralmente o LDH, o HDL e DHL, e eu tenho também uma alteração na alfa-fetoproteína. As amostras seriam soro, plasma ou urina, lembrando que na corrente sanguínea a gente vai ter aí uma precisão maior, porque vai estar elevado primeiramente na corrente sanguínea e na urina só depois, já que a urina é um filtrado, né, do nosso sangue. Como é produzido pela placenta, então à medida que essa gravidez avança, o beta-HCG também aumenta de quantidade, aumenta de volume nessa corrente sanguínea. Então, quando a gente fez o teste qualitativo, que é para dizer presença ou ausência. Mas a gente pode fazer também o teste quantitativo, que aí eu tenho também uma noção do tempo de gestação. O beta-HCG também, ele promove a produção de progesterona. E a progesterona vai fortalecer os vasos sanguíneos e os capilares dessa mãe, para que ela consiga atender essa demanda, né, dela e do filho. Então, com o avanço de gravidez, eu terei aí, de acordo com as semanas, consequentemente, um aumento da produção do beta-HCG e consigo definir aí um tempo aproximado de gestação também. Os testes rápidos, eu tenho tiras, né, reativas dentro daquele cassete de plástico, eu tenho tiras reativas contendo receptores ou simuladores de receptores para induzir a resposta do anticorpo, né, e formação do imunocomplexo. Eu tenho então a resposta imunológica do organismo para determinada invasão ou simulação, né, dessa invasão. Então, chegamos ao fim dessa revisão de imunologia e hematologia e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada!